Graça e paz, povo de Deus, amado, queridos irmãos e irmãs. Querido, aqui mais um dia com o nosso Momento Bíblia, né? Começando a semana aí, essa segunda-feira, que seja uma segunda-feira abençoada, uma semana abençoada em nome de Jesus. Um novo ano que se aproxima, né? Um ano velho que está se indo. Sejamos gratos por estarmos vivos, com saúde, por termos passado por tudo que passamos, um ano difícil, de muita superação, de perdas, mas também que tivemos conquista e de aprendizado, de amadurecimento. Né? Que Deus venha nos abençoar cada dia mais. Queridos, vamos meditar na palavra de Deus hoje, um texto muito conhecido, o juízo final. Mateus capítulo 25, versículos 34 e 35. A palavra de Deus vai nos dizer: Então dirá o rei, no versículo 34, Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: Vinde, abençoados de meu Pai, recebei com herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Versículo 35. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, fui estrangeiro e vós me acolhestes. Queridos, que revelação tremenda, né? Aqui o Senhor nos ensina, né, que o rei dirá, né, nosso Senhor nos dirá: Vinde abençoados do meu Pai, porque a herança está preparada desde a fundação do mundo. E ele vai dizer algo tremendo, que é o que nós vamos meditar hoje, de não cessarmos de fazer o bem, porque a palavra de Deus vai nos ensinar aqui, porque ele diz que quando teve fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, fui estrangeiro e vos me acolheste. Quando ele ainda vai dizer no versículo 36, que quando necessitou de roupa, vós me deste, né? Vós me revestistes, me vestistes, estive enfermo e vós me cuidastes, estive preso e foste visitar-nos. Aqui o Senhor nos fala, né, e nos dá aprendizado de não cessarmos o bem. E hoje temos aquela cultura que muitas das pessoas aderem de eu só vou fazer o bem a quem me faz. E não é assim. Que nós vamos cessar. Jesus nos dá o próprio exemplo de fazer o bem e não se importar com o que ganhar em troca, mas de sempre fazer o bem. Isso tem que estar no nosso coração. Jesus curou 10 leprosos e apenas um voltou para a igreja para agradecer. Mas mesmo assim ele não deixou de fazer o bem. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Jesus pregou o amor para muitos, a salvação. Mesmo assim, muitos que ouviram a palavra de Deus rejeitaram ele, rejeitaram a sua palavra e o pregaram numa cruz. Mas mesmo assim, Jesus continuou fazendo bem, continuou indo em silêncio no caminho da cruz, sofreu, apanhou, passou todo o processo que nós sabemos e morreu crucificado na cruz. Mesmo não recebendo o mesmo bem que tinha trazido a nós, Jesus não deixou de morrer na cruz. Ele não deixou de fazer o bem à nação, porque ele veio para nós, para que sempre fôssemos alcançados pela sua salvação. E aqui ele nos ensina isso, porque quando você dá de fome, quando você alimenta alguém que tem fome, aquelas pessoas que batem na sua porta, que estão necessitados, com fome, quando você dá de beber a alguém, quando você veste aquele que não tem como se vestir, você está fazendo como se estivesse fazendo para Deus. É o que o texto vai dizer. Se você ler o capítulo 25 de Mateus, do versículo 31 até o 40, mais ou menos, você vai entender completamente a história, que ainda vão questionar aqui, quando foi que te demos, e quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos? Ele cita, quando foi isso? Aí é o que Jesus vai dizer aqui, ó. Então, aí ele diz no versículo 37, então os justos desejarão saber, mas Senhor, quando foi que te encontraremos com fome e te demos de comer, ou sede e te saciemos? E olha o que ele vai dizer no versículo 40. Então o rei declarando-lhes, responderá, com toda a certeza eu vos asseguro, que sempre que o fizeste para algum destes meus irmãos, mesmo ao menor, a mim fizeste. Então aqui o rei nos diz, o Senhor nos diz, nosso Deus nos diz, quando você fez o bem ao mais pequenino que teve, ao mais pobre, ao necessitado, quando você visitou o enfermo, quando você vestiu o que não tinha roupa, quando você vestiu aquele que estava preso, quando você deu de água àquele que não tinha água para beber, quando você ofereceu uma moradia àquele que não tinha onde morar, quando você deu um prato de comida àquele que não tem o que comer, você estava fazendo para Deus, não era para Ele. Porque a recompensa é para Deus. E tudo que nós temos que fazer, a Bíblia diz fazer para a honra e glória de Deus. Eu não sei o agradecimento que eu vou ter por fazer o bem a alguém. Eu não sei o agradecimento que você vai ter, ou a gratidão por fazer o bem a alguém. Mas não deixe de fazer o bem, mesmo assim, mesmo que você receba gratidão. Mas continue fazendo o bem, porque com nossos olhos carnais nós olhamos e dizemos, não irei fazer o bem porque essa pessoa é ingrata. Mas mesmo assim, Jesus sabe que ainda hoje nós somos ingratos. Mas mesmo assim, Jesus morreu na cruz por nós, mesmo sabendo da nossa natureza pecaminosa, sabendo que nós rejeitamos Ele muitas das vezes, que preferimos viver no pecado, nas coisas mundanas,
nos prazeres mundanos, de que viver na sua graça, no seu amor, no seu poder, na sua glória. Mas mesmo assim, Jesus não cessou de fazer o bem e não cessa de nos fazer os bem, que todas as vezes que nós estamos aflitos, estamos desesperados, Ele vem com a sua graça e misericórdia, mesmo sem merecermos, mesmo sem fazermos por onde merecer. Então que a gente medite nesse texto, que você não cesse de fazer o bem, que nós não venhamos cessar de fazer o bem, mesmo que recebemos ingratidão, blasfêmia ao nosso respeito, mesmo que jamais agradeçam o que nós fazemos, mas que nós fazemos ao bem, porque não estamos fazendo para as pessoas, estamos fazendo como se fosse para Deus. Temos que fazer para Deus, porque a recompensa é divina. E mesmo assim, não vou fazer porque Deus vai me recompensar. Não, temos que fazer porque esse amor, esse desejo que tem que estar no nosso coração, de fazer sempre o bem, independente da gratidão ou reconhecimento que vai receber, mas que Cristo seja reconhecido, que Cristo seja glorificado e que você não cesse de fazer o bem. Que Deus continue abençoando, um Deus de abençoado, em nome de Jesus. Que essa palavra fale ao seu coração e que Deus nos dê uma semana abençoada, que venhamos ter um 2022 muito abençoado, que Deus venha transformar vidas e alcançar a sua vida cada dia mais. Que você medite nesse texto, que não cesse de fazer o bem. Faça sempre o bem, porque como a palavra diz aqui, o que ele disse aqui no versículo 40, que quando fizeste para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor dele a mim fizeste. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia abençoado em nome de Jesus.